Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor. Você que vai estar ouvindo este áudio, esteja se inscrevendo e compartilhando no canal. A palavra nesse dia está no livro poético de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 7. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, é um livro poético, e eu quero trazer um seguinte tema para esta mensagem: juventude versus velhices. Aqui provavelmente Salomão já estava no término da sua vida terrena. Os maus dias e anos são os tempos da velhice, das aflições e da morte, dias descritos nos versículos de 1 ao 7. São chamados de maus porque são as últimas provas da vida, uma época em que o inventário e as últimas preparações para a eternidade devem ser feitos e os valores da vida reconsiderados. Esse período também ele é chamado de anos nos quais o homem não tem prazer. Ou seja, de qualquer maneira, não se sabe quantos são esses dias ou anos. O homem sábio viverá cada dia de sua vida com os valores eternos em mente. Foi o caso de Salomão. E estará sempre preparado em tudo o que disser ou fazer. Então, a eternidade é um longo tempo. E quem não se preparar para gastá-la com Deus e os redimidos no céu, irá gastá-la, ou seja, infelizmente, no inferno, com o inimigo das nossas almas. Então, aqui o texto relata que nós devemos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, enquanto nós temos vigor físico, força, solidez nas palavras, com a mente ainda muito forte, preparada, com toda a força, porque vai chegar esses maus dias, e esses maus dias fala da velhice. Então eu quero vos deixar algumas lições dentro desse texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 ao 7, que nos diz: no dia em que tremerem os guardas da casa. Esses guardas da casa, eles são os braços. Quando a pessoa já está mais avançada em idade, automaticamente os seus braços ficam tremendo, sem vigor e sem força. Então os guardas da casa são os braços. A casa é o nosso corpo. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O texto fala os homens fortes. Os homens fortes desse texto são as pernas. Se encurvarem, forem incapazes de sustentar o peso do corpo.
Então nós podemos observar que as pessoas mais de idade, as suas pernas elas não têm força como a do jovem. Então nós que somos jovens devemos aproveitar de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, lembrar do Senhor enquanto nós temos força, vigor. O texto fala os moedores. Os moedores nesse texto são os dentes, porque eles vão se cessarem por serem poucos. A pessoa de idade, naturalmente, os dentes vão se perdendo. E o texto fala numa linguagem poética, os moedores. Os que olham pelas janelas são os olhos. Eles começam a se escurecerem e ficarem fracos. Então acontecem muitos problemas. Uma pessoa que já está mais avançada em idade, e nós temos todo o privilégio de estar na presença do Senhor enquanto nós temos força, todo o vigor físico. As portas fala a boca e os ouvidos se fecharem, ou seja, forem incapazes de falar e ouvir. Então a pessoa com mais idade ela tem dificuldade de falar, quase não se ouve mais a sua voz, a sua fala, a sua audição também, ela fica bem comprometida. O ruído da moedura, isso fala das gengivas, por baixo o som, das gengivas, em vez dos dentes na mastigação. Então, tudo vai se consumindo, tudo vai se gastando. E se levantar, acordar do sono, a voz das aves, quando houver música tocando, o texto fala, quando temerem o que é alto, ou seja, medo de se encontrarem com Deus. Todo ser humano, ele tem medo, por mais que ele seja salvo, que está na presença do Senhor, mas ele tem medo da morte. Houver espanto no caminho, isso fala medo da jornada pelo vale da sombra da morte. E o texto também fala a amendoeira florescer. A amendoeira florescida, isso fala dos cabelos grisalhos, depois caírem como amêndoas, ou seja, a maioria das pessoas primeiro embranquece o cabelo, depois elas ficam calvas. Então isso é uma coisa de Deus, é uma forma da natureza humana, e nós devemos lembrar do nosso Criador na nossa mocidade. O gafanhoto for um peso, ou seja, o menor peso será difícil de suportar. Então a pessoa que tem uma idade muito avançada, ela não aguenta levantar peso mais, os seus braços, ou seja, os guardas da casa já estão tremendo, já estão fracos, e perecer o apetite. Os apetites, desejos e paixões venecerem, porque a hora dele partir para a eternidade está chegando, né? E o texto fala também o cordão de prata. Esse cordão de prata é a espinha dorsal se romper. A maioria das pessoas de idade, elas têm problema já na coluna, na espinha dorsal. Então nós devemos aproveitar a servir a Deus com toda a nossa força de estar na sua casa, enquanto nós somos jovens, enquanto nós estamos aguentando caminhar para a presença do Senhor. O cordão de prata, a espinha dorsal. O copo de ouro que Salomão menciona é o coração e o crânio, tá? O copo de ouro, isso é uma simbologia, é uma linguagem poética do coração. O cântaro, que fala o coração se despedace junto à fonte ou à roda, ou seja, o coração como bomba, porque ele bombeia o sangue, quebre junto ao poço, ou seja, o coração pare de bombear o sangue pelo corpo a fim de mantê-lo vivo. Então vai chegar uma hora que, quando o Senhor nos recolher, principalmente as pessoas mais velhas,
acontece esses procedimentos. Isso tudo tem respaldo bíblico. E o pó, ou seja, o corpo, ele automaticamente vai voltar para a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Se a pessoa ela morrer salva em Cristo, Lucas capítulo 16, versículo 19, diz que automaticamente ela vai para o seio de Abraão. E a palavra seio no grego é praia, lugar prazeroso, espaçoso. Mas a pessoa que morrer sem Cristo, automaticamente ela vai para o Hades, lugar de tormento. A casa eterna do homem será seu lugar no céu ou, infelizmente, no inferno. Então, a pessoa hoje, ela tem todo livre-arbítrio dela escolher servir a Deus ou não servir, de escolher servir a Deus na sua juventude. A melhor coisa que um jovem possa tomar hoje, a sua decisão, é de servir a Deus, lembrar do seu Criador nos dias da tua mocidade, né? Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento, ou seja, eu estou sem força, eu não estou aguentando ir para a casa do Senhor. Os guardas da casa, ou seja, os meus braços já estão fracos, o meu corpo já não tem tanta resistência, né? A minha casa, que é o símbolo do corpo, e venha reclamar os homens fortes, ou seja, as pernas já não sustenta mais ele já não tem tanta disposição mais, e os que olham pela janela, ou seja, os seus olhos já ficaram, muitos ficam cegos, se escurecem, já não tem uma ótima visão, e as portas, ou seja, o ouvido já está ouvindo muito pouco, então ele está perdendo o seu vigor e já não tem aquela disposição mais. Mas esse texto nos exorta a lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, enquanto nós temos força e disposição para servir, né? Com toda alegria de estar na sua presença. E a velhice, ela chega. Nós devemos aproveitar enquanto nós temos força, porque os anos se passam, os dias se passam muito rápido. Já daqui um pouco nós vamos chegar nesse processo. Nós que estamos jovens, se o Senhor não nos recolher na nossa juventude, nós vamos chegar nesse processo aqui e não tem para onde correr. Então devemos fazer a obra do Senhor enquanto nós temos força, enquanto nós temos disposição, enquanto nós temos saúde, fisicamente falando, porque espiritualmente o Senhor vai nos concedendo na caminhada de fé na presença de Cristo Jesus aqui na terra. Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra venha nos orientar, nos fortalecer, nos encorajar, nos dar mais graça e lembrar que em breve Cristo buscará a sua igreja, que somos nós. Deus abençoe, a paz do Senhor.